Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje eu ia trazer um vídeo para vocês, tá? Mais um robô que eu estou terminando aí. Na verdade já está praticamente pronto, tá? Mas o que acontece? Eu vou preferir, tá? Gravar então este vídeo, né, que vocês estão vendo hoje não será de um robô, justamente porque eu preciso refazer aquele tutorial, né, de automação de estratégias que eu tenho aqui no canal, tá? Por quê? Primeiro que mudou algumas coisinhas, né? A gente tem algumas opções a mais ali bem bacanas, tá? E outra coisa é que está apresentando, né, um aviso para o pessoal e o pessoal tá achando que é erro e tá me mandando muita mensagem no Telegram falando desse erro, que na verdade não é um erro, então eu vou aproveitar para fazer esse tutorial. Eu sei que quando eu trago vídeo informativo, né, as visualizações caem bastante, né? O vídeo passado que eu trouxe aí, tudo bem que ele ficou um pouco longo, mas mesmo assim, no começo do vídeo eu já trago informações importantes aí pro pessoal que quer entender como é que funciona um robô, né? Para não ficar falando que o robô tá com problema, ou a plataforma é uma bosta, ou, né? Enfim, tudo que eu falei lá no vídeo, eu expliquei, né? Parte por parte, de como é o funcionamento de um robô, o envio de ordem e tudo mais. O pessoal não se interessa, né? Eu sei que se fosse trazer um vídeo de robô, né, um robô novo, as visualizações aumentam bastante. Mas ainda assim, pessoal, não adianta ficar trazendo vídeo de robô sem trazer informações, tá? O pessoal vai assistir? Não, mas pelo menos eu fiz a minha parte, né? Então está aqui mais uma vez a atualização, né? É um tutorial, pessoal, de como que você vai configurar o seu robô, né? Então você aí que adquiriu um robô comigo, ou você que está aí primeira vez no canal, não sabe como configurar uma automação de estratégias, né? Este é o vídeo, né? Então já me alonguei demais no começo. Vamos direto ao assunto, né? Se eu tiver que falar alguma coisinha a mais, eu falo depois do vídeo, para não deixar ele muito, para deixar ele mais direto ao ponto, né? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como que vocês fazem, tá? Para fazer um replay de mercado, tá? Com o robô. Pessoal, antes de qualquer configuração do robô, o replay de mercado tem que ter sido puxado antes, tá? Esse é um erro que muita gente comete. Então já é a primeira dica aqui, tá? Como é que você vai fazer? Clica aqui neste ícone. O meu tá aqui embaixo. Eu vou tirar, tá? Vou deixar da forma que vem. Ele vai vir assim, tá, pessoal? Vai abrir essa janelinha. Você clica aqui, ó, em modo de exibição, tá? E coloca barra inferior. Ele vai aparecer aqui embaixo como estava o meu, né? Fica mais fácil para você controlar aí o replay, né? Pausar, acelerar e tudo mais. Ok? Então, antes de mais nada, vocês vão, né, puxar um replay de mercado. Seleciona um ativo, né? No meu caso aqui, vou puxar do mini índice. Seleciona uma data, né? Puxar de uma data aleatória aqui e clica em requisitar. Espera essa barrinha, né, terminar de encher. Tá carregando. Às vezes demora mais, às vezes é instantâneo. Você clicou, ele já vai. Então, isso aqui é de lua, né? Vai ter vezes que vai ser. A maioria das vezes será como aconteceu agora, tá? Demora um pouquinho mesmo para carregar. Algumas vezes você vai clicar, já vai carregar de uma vez. Algumas vezes vai demorar muito mais, então tenha um pouco de paciência. Você vai saber que carregou quando aparecer aqui em cima esse ativo, tá? Com o nome amarelo, tá? Então este é o nosso replay de mercado. Ok, se eu for fazer uma configuração de um robô para rodar um replay de mercado, a primeira parte já está feita. Agora, pessoal, a gente vai para configuração do robô mesmo, né? Onde eu vou explicar todos os detalhes ali, o que é cada opção que a gente tem ali para configurar, né? Vamos lá, pessoal. Replay puxado, a gente vem aqui em estratégias. Olha só, tá? O meu Profit está atualizado. Então, se o de vocês estiver atualizado também, já vai estar com esse aspecto, né? Onde você consegue fechar as abas, né? Entre aspas. Ó. Então, se não estiver aparecendo aqui automação de estratégias, estiver assim, ó, você clica aqui nessa setinha, tá?
do lado da automação, que vai abrir, né, a aba e vai aparecer a automação de estratégias. Uma coisa que precisa ficar claro, pessoal, para você colocar qualquer robô em conta real, você precisa adquirir um plano com a Neológica, tá? Somente conta real. Conta simulação, conta demo, você não paga nada. Tanto para fazer replay de mercado, quanto para deixar um robô rodando, o mercado rolando, o mercado ao vivo, tá? Vocês não pagam nada. Aqui, os planos, né, é só para quem vai operar em conta real, tá bom? Então a gente clica aqui em automação de estratégias. Vai abrir esse menuzinho novo aqui, ó, que não tinha antes, tá? Então a gente tem que estar atualizando aí pelo menos uma vez por ano esse tutorial para o pessoal ver, né, quais foram as mudanças, né, não ficar perdido. Olha só, aqui já vai vir esse menu diferente, a gente clica aqui em automações, tá? Aí a gente tem esse menu aqui que é basicamente um menu antigo, né? A gente vai clicar em nova automação e aqui é onde acontece a mágica, né? Aqui é onde a gente configura o nosso robô, pessoal. A gente clica aqui em selecionar estratégia e a gente vai selecionar o robô que a gente baixou, né? Ou o robô que você comprou com alguém, enfim, né? Você precisa selecionar aqui qual é a estratégia que você vai automatizar, né? Aqui dentro da automação de estratégias. Eu vou escolher um aqui, pessoal, e já volto, tá? Então, olha só. Já selecionei aqui um robô, né? Coloquei o DDI V4, o mesmo que eu mostrei no vídeo passado, né? Então, fica meio que coerente. Aqui a gente vai selecionar a conta que a gente vai configurar ele, pessoal. É o seguinte, tá? Eu não tenho nenhum plano contratado nesse Profit aqui para rodar em conta real. Então eu não consigo selecionar a conta real. Podem ficar despreocupados, tá? Se você, né, tá com medo de configurar sem querer a conta real aí, sendo que você quer fazer só, né, uma simulação, não tem problema. Se você não tem o plano contratado, não aparece aqui a conta real, tá? Ó, quando aparece mais de uma conta, pessoal, isso aqui vai acontecer quando você configura vários robôs, tá? O Profit, ele meio que cria subcontas para cada um dos seus robôs, então, né, ele deixa separadinho, bonitinho, mas você deixa aqui na conta, né, padrão, que já vai funcionar certinho, tá? Então, seleciona a conta, seleciona um robô. Tudo que eu explico nos vídeos de robôs, tá? Naqueles vídeos de apresentação, dos parâmetros, né, de cada um, né, das configurações, é aqui que você vai mexer, tá? No editar parâmetros. Então tudo que tiver de configuração do robô será aqui que você vai configurar, tá? Não é no gráfico lá, né? No gráfico, quando eu mostro, é só para ficar visual ali, para você conseguir acompanhar. Mas o que o robô vai executar é o que tiver aqui dentro do editar parâmetros. Beleza, pessoal? Então configura direitinho o seu robô. Cada robô vai ter parâmetros diferentes, né, entre si. Então preste atenção na explicação lá do vídeo de apresentação para saber como configurar o seu robô. Beleza, configuramos os parâmetros. A gente vai agora selecionar o ativo que a gente vai colocar para rodar. Vocês estão vendo que está aparecendo aqui um ativo escrito input com um R do lado. Quando você puxa o replay de mercado antes, ele já puxa automaticamente aqui. Ele já entende que você quer fazer um replay de mercado com um robô. Então ele já vem configurado. Se não tiver, basta dar um clique com o botão esquerdo. Você vai abrir aqui o menu de seleção dos ativos que você pode colocar. Então você vai colocar aqui mini índice, mini dólar, né, ações, ETFs, tudo mais. E caso você queira colocar o replay de mercado, é esta primeira opção que aparece em amarelo aqui, ó. Ok? Clica aqui, dá OK, você selecionou o replay de mercado. Não, eu não quero fazer replay de mercado, eu quero colocar um robô para rodar agora no mercado ao vivo, no gráfico do WinFoot. Beleza, tá aqui, ó, o WinFoot. Só selecionar. Inclusive, né, ele já puxa, pessoal. Deixa eu dar um OK aqui, ó. Ele já faz o cross order, tá? Então eu não preciso me preocupar, eu posso colocar assim no gráfico do input e ele já faz o cross order para o mini índice, tá? Eu não preciso colocar o contrato vigente aqui, beleza? Vamos voltar, vamos colocar no replay de mercado, que é, né, onde a maioria do pessoal, né, coloca um robô para rodar, né? Eu mesmo faço muito teste em replay de mercado. Pessoal, aqui vocês vão definir o período. O período
Tome cuidado, tá? Cada robô que eu faço tem uma configuração diferente. Ele é otimizado para um tipo de gráfico, tá? Então tem um robô que é para rodar só com gráfico de candle. Você vai selecionar aqui, ó, gráfico de. Como é que eu seleciono um gráfico de candle, né? Eu coloco minutos, tá? E o período, por exemplo, gráfico de 5 minutos, um gráfico de 15 minutos, ok? Não, eu não quero gráfico de minutos, não quero um gráfico de candles, eu quero um gráfico de Renko. Mesma coisa, pessoal, coloca aqui o Renko, né? E a quantidade de ticks, né? Do tamanho do Renko. Então eu quero rodar no 10R, beleza, 10 Renko. Então, quero colocar no gráfico de pontos. Procura aqui, tá aqui, ó, gráfico de pontos. Qual o período? 10 pontos, quer dizer, 10 ticks, né? 15 ticks. Vocês configuram aqui, tá? Pessoal, vocês viram aqui que tem, né, muitos gráficos aqui, né? Tem gráfico de KG, de range, né? O de trades eu acho que não tem problema, tá? Mas esses gráficos mais exóticos, né? Eu recebi algumas reclamações de pessoas tentando colocar robô para rodar no gráfico de KG. Gente, eu nunca nem testei esse gráfico, tá? Eu sei como é que ele funciona, eu já vi ele rodando e tal. Mas entendam uma coisa, os robôs, tá, que eu faço aqui dentro do Profit, eles lidam com abertura máxima, mínima e fechamento de candles. Tá? O gráfico de KG, ele não aparece abertura máxima, mínima e fechamento. Tá? Ele é bem diferente, então o robô vai se complicar. Então, beleza, vocês podem até testar, fazer um teste aí para ver se vai rodar o robô nesses tipos de gráfico, mas se não estiver rodando legal, não adianta mandar mensagem para mim, não tenho o que fazer, tá? Os robôs que eu faço são para rodar nesses gráficos tradicionais, tá? Sendo assim, prestem atenção no vídeo de apresentação do robô que você está querendo colocar para rodar, porque lá eu vou falar, olha, esse robô é para rodar no gráfico de Renko, esse robô é para rodar no gráfico de candles. Então lá tem a explicação, beleza? Vou colocar aqui 5 minutos, só como exemplo. Quantidade por ordem. Isso aqui é uma coisa que vocês não precisam se preocupar porque já está dentro do robô, tá? Robôs free, né? Aqueles robôs grátis do canal, vocês só conseguem operar com um contrato. Não adianta aumentar aqui, que não vai surtir efeito, tá? Para quem opera com os robôs versão premium, você consegue editar o número de contratos aqui nos parâmetros, tá? Então, sempre vai ter aqui uma opção para você definir o número de contratos, ok? Aqui a gente ignora. Aqui é o contrário, aqui a gente não pode ignorar, tá? Seguinte, pessoal, se você vai rodar em conta demo, não importa, joga um número enorme aqui e acabou, tá? Você não tem problema nenhum. Se você for rodar em conta real, aí sim você tem que tomar cuidado, tá? Dependendo do robô que você está trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando com gradiente linear e eu configurei para ter no máximo 30 linhas, sendo que o robô vai entrar com um contrato em cada linha. Então aqui eu tenho que colocar um número 30, por quê? O robô, né, o gradiente linear, ele vai fazendo preço médio, né? Então eu tenho que configurar de acordo com a configuração que eu coloquei lá. Então, eu estou usando um robô tradicional, onde ele não faz preço médio, e eu quero rodar com 5 contratos. Então eu configurei aqui nos parâmetros, para ele entrar com 5 contratos, ok. Que número que eu coloco aqui, pessoal? Você vai colocar 5 contratos, tá? Eu não posso deixar um, porque no momento que o robô for enviar uma ordem de compra ou venda com 5 contratos, e você tiver configurado aqui que a sua posição máxima vai ser 1, tá? O robô não vai enviar ordem. Então, tomem cuidado, configurem direitinho aqui certinho. Se você vai operar com 5 contratos, aqui tem que estar 5. Se você vai operar com um robô que faz preço médio, façam o cálculo direitinho. Se você vai operar em conta demo, não importa. Joga um número enorme aqui e acabou as preocupações, ok? Vamos lá, vamos começar aqui a ver as partes mais técnicas da configuração, tá? Aqui você consegue configurar se o robô vai fazer compra e venda, só compra ou só venda, tá? Tem pessoas que gostam, né, de configurar o robô, por exemplo, ela está vendo que a tendência do dia é de alta e ela quer configurar o robô só para comprar. É aqui que você faz, tá?
Então, usem com sabedoria. Aqui é a parte que mais dá problema, tá? Até porque, né, vídeos antigos de robôs que eu fazia, não existia essa configuração aqui, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Os vídeos mais novos, né, os robôs que eu faço aí, que já tinham, né, essa configuração, eu falo no vídeo de apresentação qual é o modo de execução que você deve usar. Inclusive, tem robôs, né, que podem usar os dois modos, tá? Óbvio, vai ter diferença no modo em que o robô vai se comportar, mas tem robôs que você pode usar os dois modos. O que eu recomendo fazer? Se eu não falei nada no vídeo de apresentação, use o primeiro modo, tá? O que o primeiro modo fala pra gente? Realizar o envio de ordens no fechamento do candle. Então, o robô ele só vai enviar ordens, seja de compra ou seja de venda, a cada fechamento de um candle ou box de renko ou box de ponto, enfim, né? Cada novo candle que abrir, né? Ele vai enviar ordens somente ali. Ele não envia ordens enquanto o candle está em formação, tá? A segunda opção, aí sim, é a opção de realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Então, dependendo da configuração do robô, quando o robô perceber que a condição para ele comprar ou vender foi satisfeita no meio de um candle, por exemplo, enquanto o candle está em formação ainda, ele vai enviar a ordem aqui de compra ou venda sem o candle fechar, tá? Seria, né? A gente poderia até dizer que esse tipo de execução aqui, né? Esse modo de execução, ele é mais completo porque ele não precisa esperar fechar o candle e tudo mais. Porém, muitas estratégias dependem do fechamento do candle. Então, para considerar um rompimento, por exemplo, eu não considero que rompeu um certo nível de preço se o candle não fechar acima daquele preço, por exemplo. Então, a maioria dos robôs ainda usam esse tipo aqui, que é o mais clássico, né? Que é o que faz mais sentido. Outros robôs necessitam deste tipo de configuração para rodar, tá? Então, verifiquem lá, pessoal, no vídeo de apresentação o que eu falo sobre o modo de execução, tá? O que eu recomendo aqui. Se eu só falei, né, que é para usar o envio de ordens quando a condição for satisfeita e não falei nada dessas configurações aqui, porque antigamente não existia também, né? Recomendo fazer o seguinte, deixa do jeito que tá? Esperar o fechamento do candle para a primeira execução. Ou seja, ele vai esperar, quando você ligar o robô, ele já não vai comprar ou vender. Ele vai esperar fechar o primeiro candle para depois começar a fazer a leitura, tá? Aí sim, depois ele pode comprar ou vender no meio dos candles subsequentes, tá? E aqui é para você limitar, para ele não fazer muitas entradas no mesmo box, né? O mesmo candle, por exemplo. Então aqui eu recomendo deixar em 1, a menos que no vídeo de apresentação do robô eu tenha falado algo diferente, beleza? Vamos lá, continuando, pessoal. Então essa parte aqui que é a mais complicada, é a que vocês devem prestar mais atenção, tá? Horário de entrada, já tem essa configuração dentro dos meus robôs, tá? Mas se você quiser uma redundância, você pode ativar aqui, né? E colocar o mesmo horário que está lá dentro das configurações, ok? Beleza, aqui são as configurações para a entrada, né, do robô, para ele comprar ou vender, né? Vamos ver as opções de saída. Aqui em saída é o seguinte, tá? Eu não lembro se hoje eu ainda tenho algum robô que necessita de uma ordem oco fora do código, tá? Mas eu lembro que eu já fiz um robô uma vez, acho que foi o Gradiente Linear, a primeira versão, em que precisava você criar uma ordem oco aqui, né? O que é ordem oco, né? São as ordens que são apregoadas, né, de alvo e stop quando você compra ou vende, né? Então, quando o robô entra numa operação, ele automaticamente já coloca o alvo e o stop, tá? Essas configurações de ordem oco já estão dentro dos meus robôs, tá? Caso não esteja, ou caso você queira fazer um teste diferente, por exemplo, tá? Uma coisa que pode ser bacana aqui, a gente sabe que trailing stop e break-even pelo código não funciona muito bem, tá? Infelizmente, a gente tem um probleminha ali de atraso.
Se você quer usar, se o trailing stop ele é imprescindível na sua estratégia, você pode configurar uma ordem oco aqui com alvo stop e trailing stop também, tá? Por quê? Porque você vai estar usando o Profit Pro, né? Óbvio, os robôs, né? A automação de estratégia só estão disponíveis no Profit Pro. E o Profit Pro tem break-even e trailing stop. E aqui sim, tá? Se você configurar break-even e trailing stop pela plataforma, ela vai funcionar de maneira perfeita, tá? Então, você configurando uma ordem oco aqui, ó, eu tenho várias, né? O que vai acontecer? O robô vai entrar, tá? Quando você ligar o robô, as entradas serão feitas pelo próprio robô, pelo código. Porém, as saídas serão feitas pela ordem oco. Podem ficar despreocupados, o robô não vai comprar de novo, né, ou vender enquanto a sua ordem oco não tiver sido atingida, né, ou o alvo stop, ok? Então, caso você queira testar aí um trailing stop, eu recomendo criar uma ordem oco, tá, pela plataforma, ao invés de usar dentro do código, porque vai funcionar muito melhor. Aqui a gente tem uma opção de zeragem, tá? Também dentro do código, lá dentro dos robôs já tem uma opção de zeragem, mas se você quer colocar uma redundância ali para realmente evitar que pule qualquer, né? E o robô vai zerar realmente aquele horário, coloque aqui, né? Também você pode ligar, definir o mesmo horário, tá? Aqui a gente vem agora para as configurações mais complexas. Então aqui, né? Na verdade, aqui é o gerenciamento de risco, pessoal. Seguinte, você pode configurar algumas opções aqui para que o robô pare de operar naquele dia, tá? Então, quais são essas opções, tá? Primeiramente aqui, a gente pode configurar um número de perdas consecutivas, ou seja, se o meu robô atingir o número de 3 stops no dia, ele para de operar. Eu consigo configurar isso, tá? Não, 3 é muito. Eu quero que ele pare com 2 stops. Beleza, só configurar, tá? Ou você pode configurar também que o seu robô vai fazer no máximo 5 operações nesse dia, tá? Eu não quero que ele faça muitas operações. No máximo 5. Ok, tá? Você também pode configurar. Depois da 5ª operação, ele para de fazer entradas, né? Ele vai pausar. E você pode misturar, né? Juntar, ligar as duas opções. O que acontecer primeiro, pausa o robô. Beleza, pessoal? Então aqui, né, são algumas configurações para a gente pausar o robô por número de operações, né? Aqui a gente consegue definir um objetivo, pessoal, de ganho ou perda, tá? A gente tem aqui embaixo, né? Ó, pausar e zerar ao alcançar. O objetivo de ganho diário, ou seja, a sua meta, né? Ou o limite de perda diário, né? Que é o seu limite ali que você aceita perder no dia. Eu tenho essa configuração aqui. Essa configuração, ela é para o robô, tá? Já vou explicar a diferença, tá? Então, este robô que eu estou configurando, quando ele atingir R$100, ele para de operar. Inclusive, eu posso, ó, ligar essa opção, não zerar ao atingir o objetivo de ganho. O que significa isso aqui? Se você está numa operação, né, e a operação está indo a seu favor, está indo 70, 80, 90, R$100. Atingiu R$100. Se eu deixar desligado isso aqui, ele vai zerar, o robô será zerado na hora que atingir R$100. Se eu não, quer ver, se eu ligar essa opção aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar deixando a operação rolando. Então R$100, 110, 120. Quando essa operação encerrar, quando atingir o alvo ou o stop dessa operação, aí ele vai analisar se seu objetivo de ganho foi alcançado e aí ele vai desligar, tá? Se você desativar isso aqui, assim que atingir R$100, ele já desliga o robô, ok? E aqui é a mesma coisa, né? Só que para perda. Então, se eu definir um valor de R$100, tá? É o máximo que eu aceito que esse robô perda, né? Nesse dia aqui, perca. São R$100. Beleza. É o valor que eu aceito perder. Ok, tá? Só ligar.
Se eu deixar os dois ligados, o que atingir primeiro desliga o robô, né? Primeiro, né? Então, qualquer um que atingir, o robô desativa. Tá? Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu posso definir um valor para a conta inteira, ou seja, eu coloco mais de um robô para operar. Por exemplo, eu coloco 3 robôs e eu quero, além de definir um limite de ganho ou perda para cada um deles, eu quero definir um limite geral. Então, por exemplo, coloco um valor de R$ 500. Olha, se a minha conta no dia tiver com R$ 500 de ganho ou R$ 500 de prejuízo, eu quero que desligue todos os robôs. Você pode configurar. Obviamente, esse valor de R$ 500 que eu estou citando é só um exemplo, né? Assim como esses valores aqui de R$ 100, que dependendo do robô e dependendo da quantidade de contratos, né, é um valor muito alto para ser atingido por dia, né? Tem robôs que fazem poucas operações, né? Beleza, pessoal? Então essa aqui é a parte de gerenciamento de risco, tá? E aí a gente vai agora para a última parte. Então vamos lá. Então aqui na parte de segurança, aqui não tem muito o que mexer, tá, pessoal? O que eu recomendo fazer, tá? Nessa primeira opção aqui, que é o controle de falhas, eu recomendo deixar na segunda opção, né? Que é desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição. Porque não faz sentido desativar a estratégia e se o robô estiver posicionado, continuar posicionado, né? Não. Então, se vai desligar o robô, já zera todas as operações dele. Aqui sim, vocês têm uma opção para tomar, tá? Que é o seguinte. Isso aqui é o controle de leilão, ou seja, quando o ativo que você está operando, você configurou o robô, entra em leilão, o que você quer que ele faça, né? O que você quer que a automação faça? Você tem ali as mesmas opções de cima, tá? Desativar a estratégia e desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição, tá? E você tem a opção de nenhuma ação. Para que serve essa primeira opção aqui, nenhuma ação? Para o caso de você, por exemplo, configurar o seu robô e você não quer ter que ligar o robô todos os dias. Se você deixar qualquer uma das duas opções aqui, você não consegue deixar o robô ligado antes do pregão abrir, tá? Você tem que esperar o pregão abrir, por quê? Porque tem o leilão de abertura, ele vai desativar o robô quando entrar em leilão. Então essa opção é justamente para você não ter que esperar o mercado abrir. Ó, saiu do leilão, o mercado abriu, agora eu vou ligar o robô. Não precisa. Deixa ligado, tá? Deixa essa opção aqui, nenhuma ação. Inclusive, você consegue deixar o robô ligado de um dia para o outro, tá? Então eu liguei ele na segunda-feira de manhã, o mercado entrou em leilão de abertura, o mercado abriu, houve todo o dia de pregão, no final do dia houve o leilão de encerramento, passou de um dia para o outro, o robô não desligou, por quê? Porque eu coloquei no controle de leilão, nenhuma ação. Na terça-feira o robô continua ligado, deu 9 horas da manhã, abriu o mercado, o robô continua operando. Tá? Então, inclusive, para quem quer configurar, né, VPS, o robô em nuvem, né, tudo mais, essa opção aqui é fundamental, né, para você não precisar mexer toda hora lá para ligar o robô todos os dias, ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, volte aí, né, nas configurações, né, volte um pouco o vídeo aí. Aqui, pessoal, vou clicar em criar, tá? Quando tiver tudo preenchido, obviamente, passem, né? Passem em cada uma das abas para ver se realmente está tudo certinho do jeito que vocês querem, né? Façam uma revisão e aí cliquem em criar. Vamos ver se vai aparecer o aviso, pessoal, que é o que o pessoal tá achando que é erro, tá? Bom, no meu caso não apareceu, tá? Vou ver se vai aparecer quando eu apertar em ligar. Mas o aviso é simplesmente, se bem que nem adianta a gente entrar aqui em parte técnica de programação, tá, pessoal? Mas o que vocês precisam saber é o seguinte, não é um erro, tá? Ele vai falar lá que tem um monte de... Deixa eu tentar lembrar. Enfim, ele avisa que eu estou usando muitas vezes uma função lá que, se for usado de forma incorreta, pode, né, atrapalhar o funcionamento do robô. Mas, né, eu sei o que eu estou fazendo, né? Inclusive,
A maioria dos meus robôs nem funcionariam, né, se não usasse essa função. Então é basicamente um aviso, tá? Pessoal, a gente está com esse layout novo. Vocês podem ver que ele fica diferente, né? Aqui é o seguinte, tá? Ele agrupa, pessoal, por robôs, tá? Como assim? É o seguinte, no Profit a gente consegue configurar várias automações, eu não preciso ter uma só configurada. Lembrando que em replay de mercado, aí sim, eu só consigo configurar um robô, tá? Eu não consigo configurar mais de um robô em replay de mercado. Precisa ser um de cada vez. Agora, para rodar no mercado ao vivo, por exemplo, eu não preciso, tá? Configurar um de cada vez. Eu posso deixar vários configurados. Inclusive, eu posso deixar o mesmo robô configurado no índice, o mesmo robô configurado no dólar, tá? Eu tenho várias opções. E aí ele vai agrupar por estratégias, né? Então, se eu tenho esse mesmo robô configurado no índice, no dólar, em ações, ele fica agrupado aqui. Quando eu clico, ele aparece todas as configurações aqui embaixo. Se eu tivesse mais de um robô configurado, ficaria, né, mais uma opção, tá? Para quem não gosta desse modelo, que é o meu caso, que eu sou chato, né? Já estava acostumado com o modo antigo, é só clicar aqui no modo grupo, tá? Que volta para o padrão anterior, ok? Então vamos fazer a configuração aqui no padrão anterior. Aqui, caso a gente tenha configurado, né, conta real, conta demo e tudo mais, a gente consegue filtrar por aqui, ok? Se eu coloco em conta real, ó, não vai aparecer nenhum robô, porque eu não tenho nenhum robô configurado em conta real, ok? Eu tenho apenas este que eu acabei de configurar, né, que é na conta demo, ok? Aqui a gente tem algumas informações, pessoal. A gente pode clicar aqui embaixo para ver as configurações do robô. A gente pode clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, em detalhes, tá? A gente vai conseguir enxergar o gráfico do robô, tá bom? Lembrando, o gráfico que a gente está na tela não importa para o robô, tá? O robô tem o gráfico dele aqui. A gente consegue ver, pessoal, quando o robô estiver rodando, todas as informações, tá? Do desempenho do robô, tá, pessoal? Então tudo isso, clicando aqui nesses 3 pontinhos e em detalhes, tá? Aqui a gente tem mais algumas configurações e uma que eu preciso mostrar para vocês é essa daqui, ó, duplicar automação, tá? Para que você vai usar isso, pessoal? Para ajudar você a configurar o seu robô para vários ativos, por exemplo, tá? Essa é uma das opções. Então eu configurei aqui no replay de mercado, tá? Eu quero deixar esse robô rodando também com o mercado ao vivo. O que eu faço? Clico nos 3 pontinhos, duplicar a automação. Ó, tá vendo que ele já está aparecendo vermelho aqui? Porque eu não posso configurar 2 robôs no mesmo ativo. Quer dizer, no mesmo ativo eu não posso configurar no replay de mercado, tá? Então eu vou clicar aqui e vou configurar para o mini índice. Beleza, cliquei em criar. Esperar um pouquinho, ele demora mesmo, tá? Pronto, agora eu tenho mais um robô configurado para o mercado ao vivo, mini índice, o WinJ24. Eu vou agora duplicar essa automação, porque eu quero configurar também para rodar no dólar, tá? Eu venho aqui, vou procurar WDO Foot, tá aqui, ok. Configuro, tá, pessoal? Posso mudar todas as configurações, tá? Mas como eu dupliquei, ele já puxa a configuração que eu tinha colocado antes. E agora sim a gente vai ter, né, mais um robô configurado agora para o dólar, tá? Inclusive se a gente colocar no modo grupo, ó, a gente consegue ver, né, o que eu estava falando, ó, fica tudo, né, todas as configurações deste robô ficam aqui. Quando eu clico ele abre pra gente, tá? Se eu tivesse um outro robô configurado aqui com outros ativos, ficaria, né, da mesma forma, beleza? Então vamos lá. Então a gente viu, né, como a gente duplicar uma configuração para colocar para outros ativos. Uma coisa que eu recomendo, pessoal, eu vou excluir aqui, vou deixar apenas um, tá? Do índice ali, que eu vou ensinar uma coisa. Vou clicar aqui na engrenagem para editar, né? E aqui em editar parâmetros, pessoal, a gente pode configurar o horário, correto? Muita gente pede para eu colocar opções dentro do robô, dos robôs, né? Para pausar em certos horários, horário de notícia e tudo mais. Sim, isso é muito bacana, tá? Acontece que, além de dar trabalho, né?
eu iria ter que mexer em todos os meus robôs. O problema não é nem só o trabalho. O problema é que esse tipo de configuração pode não funcionar, tá? Tudo que a gente consegue colocar via automação de estratégias e não via código tende a funcionar melhor. Então, o que eu falo para esse pessoal fazer? Tá? Vamos supor que eu quero que o meu robô não opere, tá, no horário da abertura do mercado à vista, que são as 10 horas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar esse robô para rodar das 9 da manhã até as 9h55. Ok? Vou colocar aqui ok, ó. Então ele está configurado das 9 até as 9h55. Clico em editar. E este robô ele vai parar de trabalhar às 9h55. Beleza. O que eu faço agora, pessoal? 3 pontinhos, duplicar a automação. Venho aqui nos parâmetros e agora eu vou configurar esse robô para ele começar a trabalhar às 10h05 até às 10h. A abertura do mercado americano voltou às 10h30, né? Então eu vou colocar aqui, ó, às 10h05 até 10h25, ok? Então este segundo robô ele vai trabalhar das 10h05 às 10h25, ou seja, meu robô já não vai trabalhar no horário da abertura do mercado à vista, ok? Agora configurei para ele pausar, né? Antes da abertura do mercado americano. Eu clico aqui, clico em duplicar a automação. E eu farei agora a última configuração, que é para este robô começar a trabalhar às 10h35. E aí sim, né? Coloco o horário que eu quero que ele pare de trabalhar, vamos supor 17 horas. 10h35 até as 17. Clico em criar. Espera um pouquinho. E pronto. Tá, pessoal? Com isso, eu configurei o robô, tá? O meu robô DDI V4 para rodar no mini índice, pulando os horários não é nem horário de notícia, né, pessoal? É horário de alta volatilidade, né? Mas se houvesse um horário de notícia, eu poderia fazer a mesma coisa. É claro, é mais prático configurar dentro do código, sim, mas não eu não, vamos dizer assim, né? Eu não confio 100% que o robô vai fazer essas pausas, tá? Já aconteceu de configurar dessa forma, tá? Dentro do código, para o robô pausar, né? O robô zerar operações dentro de um certo horário e o robô ignorou, tá? E não é erro do código, porque muitas vezes ele faz certinho. Na maioria das vezes ele vai conseguir pausar e zerar aquele horário que você configurou. Mas vai ter um dia específico que ele vai simplesmente ignorar o horário que você colocou ali e não vai pausar, tá? Não sei qual o motivo, mas isso tende a acontecer algumas vezes. Dessa forma aqui é a forma que eu acho mais segura, tá? Para você pausar os robôs aí em horário de notícia ou horário de grande volatilidade, beleza? Então, tendo configurado tudo, muito fácil, clique em executar. Acho que eu tenho que colocar minha senha, né? Vamos colocar aqui. A senha a gente coloca uma vez só, né? Será que deu? Ah, apareceu, pessoal. Este erro aqui, tá bom? Isto não é um erro, tá? Tanto que ele pergunta aqui, ó, deseja prosseguir assim mesmo, né? Deseja prosseguir mesmo assim? Só colocar assim, tá, pessoal? É só pra... O Prof está fazendo o seguinte, né? Isso aqui já acontecia dentro do editor de estratégias, tá? Quando eu faço os meus robôs, já aparecia um aviso lá que eu estava usando, né, uma função muitas vezes, e essa função, se fosse usada de maneira errada, poderia, né, a estratégia não funcionar. Beleza. Agora ele só trouxe, né, aquela informação, aquele aviso de dentro do código para fora, né, para a parte de você executar o robô. Então é só ignorar, tá, pessoal? Coloca assim e pronto, ó. Carregando, ó, iniciando, pronto, está executando. Aí eu posso ligar cada um deles, né? Mesma coisa, apareceu o aviso, ó, já está executando. E o último aqui, a mesma coisa. Olha só, eu lembro que eu falei para vocês que o Profit configurava, né,
subcontas para cada um dos robôs que você configura. Ó, a mesma coisa. Eu estou com o mesmo robô, né, rodando no mesmo ativo, só que cada um em horário diferente, tá? O Profit não sabe que cada um vai trabalhar num horário diferente. Então ele já cria uma carteira, né, uma subconta para cada um, para depois, né, separar certinho os resultados de cada um dos robôs, né? Beleza, pessoal? Aqui, inclusive, né, você consegue ver o resumo, ó, quantos robôs estão executando e o resultado de todos eles, tá? Ah, eu quero saber o resultado individual de cada um. Aí é só ver da maneira tradicional, né? Ou tira aqui, né, do grupo. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Precisava trazer para vocês aí essa atualização, né? Inclusive para finalizar o vídeo, ó. Essa janela aqui, se você clicar no gráfico, ela tende a sumir, tá? Ela tende a ir para trás do gráfico. E muita gente não acha mais depois a janela. O que você pode fazer? Clica aqui, ó, nesses dois quadradinhos e deixa como livre, tá? Aí você consegue, ó, arrastar, né, para fora, ó, do Profit, tá? Se você tem mais de um monitor, você consegue jogar para outro monitor, ou você consegue minimizar, tá? E aí fica aqui, ó, separado, numa janela separada, ok? Aí você não perde mais essa janela de automação. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Lembrando que se você, óbvio, configurou, né, no replay de mercado o seu robô, você tem que dar play no replay de mercado, tá? Senão não vai adiantar. Uma coisa que eu não falei sobre o replay de mercado é as velocidades, tá? Quanto maior a velocidade, maior os problemas, né, de, por exemplo, spread entre uma entrada e outra que podem acontecer, tá? Então, o que eu recomendo de saudável aí de replay? No máximo estourando 5x, tá? Dependendo da estratégia, 5x já é muito. Mas se você quer ter um resultado bem parecido com o que acontece realmente, né, na conta real, na conta demo do mercado ao vivo, coloca ali no máximo em 2x, tá? Mas, né, a gente sabe que é complicado esperar tanto tempo assim, então até uns 5x ainda dá pra pegar um resultado saudável. 10x nem a pau, tá, pessoal? 10x você vai... Às vezes o robô até pula a entrada, tá? Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos encerrar o vídeo aí que já ficou muito grande. Então tá atualizado o tutorial aí para 2024 da automação de estratégias, beleza? Então um abraço para vocês e até mais, pessoal.